Graças e paz, irmãos e irmãs. Amém. Vamos estarmos reunidos mais uma vez para louvarmos o nome do nosso Deus. E hoje é dia de festa, não poderia ser diferente. Nós cuidamos de um grande amigo, pastor dessa igreja no passado, foi um dos que inaugurou esse templo aqui lá atrás, o grande Márcio Mota, foi meu pastor. E quando eu não era pastor, foi meu pastor lá em Carapicuíba, na Redonda. Isso já há uns bons anos, quando eu era bem jovenzinho, muito jovem ainda, né? Mas eu era bem mais jovem na época. Ele foi meu pastor, foi uma bênção na minha vida, continua sendo uma bênção na minha vida. Foi uma pessoa que me motivou muito, que caminhou comigo, com a minha família, me orientou em muitas questões da vida. Foi o meu pastor. Eu tenho um prazer enorme, Reverendo Márcio, de tê-lo aqui mais uma vez nesse púlpito, para que o Senhor venha nos abençoar pela sua instrumentalidade. Palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Uma alegria muito grande, né, estar aqui com os irmãos nesta manhã, né? E muito emocionado também por esses 60 anos que a igreja está completando, né? Eu não posso falar a minha idade, irmãos, mas eu tinha 9 anos quando essa igreja foi organizada. Eu era aluno da Dona Terezinha do Amaral, na escola dominical da Igreja Presbiteriana Independente da Vila Yara. Nesse mesmo tempo, né, eu ganhei a minha primeira Bíblia. Me lembro que lá na igreja da Vila Yara tinha uma biblioteca, eu gostava de ficar folheando, né, os livros, vendo os desenhos, as ilustrações, né, sem nunca imaginar que um dia eu seria também um ilustrador, né. E eu me lembro que essa Bíblia que eu ganhei tinha como dedicatória o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E 10 anos atrás eu tive a oportunidade de estar pregando também nesse púlpito, quando a igreja completou 50 anos. Né? Eu ganhei uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia na época do pastor Miquéias, e carrego comigo até hoje, irmãos, esses 10 anos, tem sido assim a minha ferramenta de trabalho, de ministério. Irmãos, é uma alegria, né? A vida vai passando, né? Eu já sou até avô, irmãos. Eu tenho um netinho, ele tem 3 anos e meio, chama Samuel, viu, Samuel? Bonito, viu, Samuel? Irmãos, ele sabe montar o abecedário inteiro, de A a Z, né? Tem. E aí ele estava conversando com a minha esposa e ele falou assim: hoje o Samuel montou o abecedário de ponta cabeça, certinho também, de A a Z. E o Samuel, ele é autista, ele ainda não fala. Mas, irmãos, ele não fala, mas ele canta, ele dança, ele brinca, ele pula, ele gosta muito dos corinhos. E a gente tem lá Netflix, onde ele fica assistindo os filminhos, ele fica com a gente a semana inteira. Porque os pais trabalham, né? E nós encaminhamos para os atendimentos. Ele tem vários atendimentos durante a semana. E é uma criança muito amável, muito dócil, muito alegre, muito querida e muito bonita, viu, irmãos? Parece muito com o avô. Eu fico feliz com isso. Irmãos, a mensagem dessa noite está muito relacionada com a abertura do Ministério de Louvor, que a irmã Gisele citou, que é lá em Filipenses, né? Como o Espírito Santo dirige, irmãos, ele já avisa, né? Fala assim: olha, esse texto, essa mensagem que vai ser pregada.
nesta noite, que é o esvaziamento. Então, quando Deus dirige, Ele faz a obra da forma como Ele quer, né? Não como nós queremos. Irmãos, eu gostaria de convidar você para que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, 5 a 11. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, eu também tenho uma gratidão a fazer, porque quando eu conheci o reverendo Omar, ele me convidou para fazer parte de uma empresa, de um projeto, né? Eu sempre cito isso. E eu abracei com tanto carinho na época aquele projeto, e aquela empresa me presenteou com uma viagem para os Estados Unidos. Eu fiquei uma semana lá na América, graças ao nosso irmão pastor Omar, né? Ele me convidou, teve a coragem, né, de me convidar, e depois, por resultados lá no projeto, eu consegui ganhar essa viagem. Isso foi em 1998. Filipenses, no capítulo 2, é o verso 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para, Senhor, ser o porta-voz da Tua palavra. Nos ajuda, nos orienta, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, o pastor desta igreja, abençoa, Senhor, os líderes desta igreja. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. O tema, irmãos, desta mensagem é ter o mesmo sentimento. Ter o mesmo sentimento. E tem uma palavra que traduz exatamente o sentido de ter o mesmo sentimento. A palavra empatia, muito usada pelos psicólogos. A palavra empatia é ter o mesmo sentimento. É entender a proposta de Jesus, a linguagem de Jesus. Paulo está falando da igreja, uma igreja de uma região onde havia muita idolatria, onde havia muita filosofia grega, onde as pessoas eram muito materialistas, onde as pessoas eram muito voltadas para o seu próprio eu. E, irmãos, Paulo então está dizendo àquela igreja, né, para que eles tivessem o mesmo sentimento, a mesma empatia. Irmãos, seria tão bom se nós pudéssemos entender ou ter um conhecimento profundo do sentimento de Jesus, né? Nós somos humanos, somos pecadores, somos falhos, mas podemos sentir, porque o Espírito Santo ele nos dá a capacidade de entender o sofrimento de Jesus, a renúncia de Jesus por amor a nós. Por isso, irmãos, nesses tempos que nós vivemos, nesses últimos anos de aflição, né, de isolamento social, muitas dúvidas, muitos questionamentos surgiram em nossas vidas. Mas Deus nunca nos deixou e sempre falou
aos nossos corações. Os mesmos sentimentos, as mesmas dores, né, como diz o profeta Isaías, lá no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas aflições, as nossas necessidades. Então é entender estas dores e também a mesma esperança, né? Que o texto nos propõe, né? Estarmos assim voltados ao Senhor, né? E saber que por tudo aquilo que Jesus Cristo passou, nós também passamos, mas Ele nos dá força para suportarmos o sofrimento. E o primeiro ponto, irmãos, que nós queremos destacar é aprender a esvaziar-se. Nós precisamos deixar o nosso ego de lado, o nosso eu de lado, as nossas pressuposições, os nossos medos, as nossas angústias. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Então, aprender a esvaziar-se. Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, tornando-se uma figura humana. Muitos teólogos estudaram, irmãos, sobre o humanismo de Jesus. O próprio Calvino estudou o humanismo social, né? Através da cristologia, através da mensagem de Jesus Cristo, através da cristologia. Também, irmãos, muitos, né? Pregadores, escritores do nosso século, um que é muito citado, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, foi o pastor Dietrich Bonhoeffer, né? Que ele fala muito sobre esse esvaziamento. Uma certa vez ele estava do lado de um sacerdote, lá nas prisões nazistas, e o sacerdote disse assim: eu gostaria de me isolar do mundo, me isolar das pessoas, me isolar de tudo e ser santo. Bonhoeffer, olhando para ele, disse assim: eu gostaria de me aproximar das pessoas, eu gostaria de estar com as pessoas, eu gostaria de me envolver com as pessoas e ser mais humano. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele esvaziou-se a si mesmo, toda a sua glória celestial, tornou-se humano, porque ele queria aproximar-se do ser humano, aproximar-se de nós. E ele o fez. Ele veio até nós. A Bíblia diz que ele nos amou até o fim, a ponto de morrer em uma cruz para nos salvar, para nos redimir. Ele deixou toda a sua glória para se tornar humano. E é difícil entender, irmãos, como pode, né? Um anjo perfeito, filho de Deus, né? Deus de Deus, como diz a linguagem, quando lá no concílio de Nicéia eles interpretaram Jesus Cristo, o verdadeiro homem, né? Na sua maior concepção, e verdadeiro Deus. E na filosofia grega lá havia um Deus chamado Zeus, né? Que teve a petulância, né, de invadir o espaço de seu pai, que era Cronos. Cronos era o seu pai, era o Deus da mitologia grega. E Zeus usurpou o direito e invadiu a autoridade de Cronos. Tomou o poder de Cronos para si mesmo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo e, tendo todo o poder de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou ir e assentar no trono de Deus, mas ele tornou-se humano. Esvaziou-se até a morte e a morte de cruz. E o segundo ponto, irmãos, aprender a ser humilde. Ele humilhou-se a si mesmo, né? Ele sofreu todos os escárnios, todas as dores, todos os sofrimentos. Ele foi humilhado e ele disse assim: Filho do homem
não tem onde inclinar a sua cabeça. As raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos. Ele dormia nas praças, ele não tinha, muitas vezes, uma vida social, como todos tinham na época, porque ele esvaziou-se a si mesmo. Ele vivia para pregar, para ensinar o amor. Existe uma rede social muito conhecida hoje, que é o TikTok, que foi criada pelos chineses. E esses dias eu vi uma jovem dizendo que tinha sido evangélica, protestante, depois resolveu ser católica, namorou um jovem evangélico, a mãe disse que ela não deveria, depois ela resolveu ser católica novamente, e citando algumas coisas, por que ela queria ser católica. Aí eu escrevi, eu mandei lá nos comentários, eu mandei assim para ela a seguinte frase. Eu disse assim: leia o Evangelho de João todo. Porque, irmãos, nós não temos conceitos de denominacional. Eu sou um presbiteriano, ou eu sou um batista, um metodista, um pentecostal, ou dizer assim, um católico, um adventista, ou qual maneira seja dizer. Mas nós dizemos que nós somos cristãos. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Independente da nossa questão denominacional, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos a entregar o nosso coração a Jesus. E nascemos de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo. E isso o Evangelho de João fala claramente, que é o Evangelho universal. É a parte da Bíblia mais publicada pelas editoras. É a parte da Bíblia mais lida no mundo. E ali ensina o amor de Jesus. Fala claramente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero disse que se a Bíblia fosse perdida e sobrasse apenas este versículo, seria o suficiente para a nossa salvação. João capítulo 3, versículo 16. Irmãos, nós temos que aprender que a fé se solidifica quando damos passos de obediência. Então nós obedecemos a palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós temos que viver pela Bíblia. Nós temos que viver pelas Escrituras, pela autoridade das Escrituras. E Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E Deus tem um plano maravilhoso, irmãos, para esta igreja. Porque, irmãos, nós sabemos que essa igreja tem vivido pela palavra de Deus. Muitas portas vão se abrir, muitos jovens vão se converter, irmãos, nesse tempo novo. E nós sabemos que as profecias estão se cumprindo. O amor de Cristo demonstrado faz com que o nosso amor se fortaleça. Às vezes nos sentimos desanimados, enfraquecidos, entristecidos, queremos voltar atrás, mas o amor de Cristo nos comove, nos convence a irmos adiante, a olharmos para o Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. E o terceiro ponto, irmãos, o texto vai nos mostrando em Filipenses claramente que ele se humilhou e depois Deus o exaltou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Ele não é um Senhor, ele é Senhor, aqui é um imperativo do verbo ser. Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, dentro dessa empatia de Jesus, dentro desse sentimento, o mesmo sentimento, a palavra sentimento, lá na língua grega, é a palavra pronesto. Sentimento de esvaziamento, sentimento de humildade, sentimento de amor. E o terceiro ponto que nós queremos destacar é a reconstrução, é reconstruir sonhos.
Quantos sonhos nós temos, irmãos? Nós não podemos perder os nossos sonhos. Os irmãos, imaginem se Moisés tivesse perdido os seus sonhos. Imaginem se Noé tivesse perdido os seus sonhos diante do dilúvio. Imaginem se Paulo tivesse perdido os seus sonhos depois de ter viajado toda a Europa pregando o Evangelho, agora preso em um calabouço. Mas ele teve a coragem de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele construiu pastores. Quando eu leio lá, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, todos nós pastores, todos nós líderes, somos Timóteos modernos, somos Timóteos na história. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está escrevendo a nós, pastores, a líderes, a missionários, pregadores do Evangelho. Nós temos que reconstruir sonhos, nós temos que aprender, porque Jesus Cristo, mesmo diante do sofrimento, né? Tem um escritor muito conhecido, que é Augusto Cury, psiquiatra, né? Ele diz que mesmo diante do sofrimento, mesmo Jesus Cristo sabendo que ele ia para as dores da cruz, ele não deixou de contemplar e olhar os campos que estavam branqueando, e as flores e os lírios, e ele dizia assim: olha esses lírios como são tão belos. Então, mesmo diante das dores e dos sofrimentos, irmãos, nós temos que aprender a contemplar, a reconstruir os nossos sonhos, a rever os nossos valores, a não perder a nossa esperança que está no Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o amor de Cristo demonstrado faz com que o nosso amor se fortaleça. Porque quando Jesus Cristo esteve na cruz, ele sentiu as dores da cruz. E mesmo antes, lá no Getsemane, nas suas orações, ele dizia: se for possível, Pai, passa de mim esse sofrimento, esse cálice, essa responsabilidade de ter que passar pela cruz. Mas ele disse: todavia seja feita a tua vontade. E lá na cruz, irmãos, ele sabia que em um momento certo, em um momento oportuno, ele haveria de ressuscitar, porque ele já havia profetizado e falado acerca da ressurreição. E Paulo diz: e se vós já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E nessa conclusão, irmãos, deste sermão, nós temos que aprender exatamente isso. A não perder os nossos objetivos, a não perder os nossos ideais, a não perder os nossos sonhos. A vida é uma reconstrução constante, esquecendo as coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim. Eu sigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus está acima de todas as coisas, acima dos nossos planos, acima das nossas dores, e Ele também nos faz vencedores. Toda a glória, todo o triunfo, todo o poder está sobre Jesus. E o texto diz que apenas temos que dobrar os nossos joelhos humildemente, reconhecendo que Ele é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Nessa unidade maravilhosa da fé. Cantamos um cântico, né? Onde aparece a palavra aleluia, né? A palavra aleluia. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor. Milhares de idiomas que existem no mundo inteiro, milhares de idiomas, a palavra aleluia está em todos os idiomas. Uma vez uma pessoa me perguntou lá nos Estados Unidos: how say aleluia em português? Aí eu disse: aleluia. Aleluia. Então é exatamente isso. Louvai ao Senhor, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Volte-se para Jesus. Creia que Ele está pronto para caminhar com você, para caminhar conosco todos os dias, porque Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até
a consumação dos séculos. Estamos vivendo essa profecia, irmãos. Quantas profecias bíblicas estamos vivendo nos nossos dias? Quando nós abrimos a Bíblia é um livro de geografia, a Bíblia é um livro de história, a Bíblia é um livro de revelação, porque encontramos quantas profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento e quantas profecias do Antigo e do Novo Testamento estão se cumprindo nos nossos dias. Então nós vemos claramente a Bíblia, a palavra de Deus sendo cumprida. Como dizia até o próprio Karl Barth, um teólogo, reformado, que o pregador deve ter a Bíblia nas mãos e o jornal do dia em outra mão. Porque a mensagem ela é sempre contemporânea, ela é sempre uma resposta para os nossos dias. Então, qual é a sua dor? Qual tem sido a sua dor? Qual tem sido o seu sofrimento? Qual tem sido a sua angústia? Então, é um momento em que nós temos que entender que mesmo diante das tribulações, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz. Amém?